Bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos, ao meu canal. Eu já estava há algum tempo sem fazer alguns vídeos, estávamos só postando cultos, pregações, orações, louvores na igreja e não tenho postado muito receitas e nem estar aqui direto com vocês falando. Então hoje já estava com saudade, né? Então hoje eu estava meditando pela manhã e resolvi compartilhar com vocês algo tremendo assim que o Senhor me demonstrou, falou comigo, que se encontra no livro de Isaías 38. Uma palavra bastante conhecida de todos, né? É muito raro você ouvir uma pessoa dizer assim: "Não, eu não conheço essa história". Ou já ouviu alguém falar, ou pelo menos já passou assim a vista rápido por essa palavra, que fala sobre a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Esse é o Deus que nós servimos, é um Deus que nos surpreende a cada dia, né? É um Deus que a cada dia ele vem com uma coisa nova para agregar em nossa vida. E é algo interessante sobre essa passagem, que diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias assim: Diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acais volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. E as escrituras de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Eu disse na tranquilidade de meus dias: ir-me-ia às portas da sepultura, já estou privado do resto dos meus anos. Só até aqui. Interessante, irmãos, que a gente, lendo essa passagem, muitas pessoas eu acredito que vão dizer assim: isso é conto, né? Algumas pessoas vão dizer: isso é conto, o Senhor jamais faria isso, né? Mas o Senhor, ele vela pela sua palavra. O Senhor não volta atrás naquilo que ele faz ou naquilo que ele diz. E aqui nós vamos observar que é possível mudar a vontade de Deus através das nossas orações. O rei Ezequias era um bom rei, né? Reinou por 29 anos, era um rei que tinha uma bagagem. E esse rei, quando ele adoece, né? Isaías vai ali, o profeta Isaías chega até ele e diz: Olha, arruma a tua casa, põe tudo em ordem, porque o Senhor está te avisando que você vai morrer, não vai viver. Essa situação é algo que nos chama atenção, porque ele já teve esse privilégio de ser avisado que ele iria morrer, né? O Senhor não avisa ninguém de que você vai morrer, simplesmente morre-se, né? E ele ali não, ele teve esse privilégio de o Senhor enviar um profeta que era realmente um homem de Deus, como Isaías,
para chegar até ele e dizer: olha, prepara a tua casa, arruma a tua casa, bota tudo em ordem, ajeita tudo, porque tu vai morrer. E ele não pegou ele de surpresa. A morte não veio para ele como um vapor, né, que vai assim, pum, acabou, e se desvanece. Não, para ele foi avisado, então ele teria aquele tempo para ajeitar a sua vida espiritual, né? Quando ele diz: coloque em ordem a tua casa espiritual, né? Te acerta aí, vê o que você ainda está na pendência aí, né, com Deus, para que você possa ir bem. E ali, quando ele vira o seu rosto para a parede, quando ele escuta essa palavra do profeta Isaías, ele vira o seu rosto à parede. Nessa ocasião, né, nos judeus, eles tinham esse hábito, né? O hábito de virar o rosto à parede era estar dizendo assim: meu negócio não é com o homem, meu negócio é com Deus. Então ele vira, né, o rosto para a parede, é como ali nos muros das lamentações, o que eles colocam o seu rosto na parede. E ali ele vira o rosto para a parede e começa a falar para o Senhor, né, aquilo que o seu coração está mandando, as suas atitudes diante do Senhor, expondo para o Senhor como se o Senhor não soubesse, né, ele está expondo para o Senhor ali a sua petição, né, o seu lamento, e ele começa a dizer: Senhor, tu bem me conheces, sabe tudo que eu fiz, né? Tu conhece o meu coração, com as minhas palavras, tá? O Senhor conhece o meu coração, sabe que eu andei reto diante de ti. E ali, através dessa oração, Ezequias conseguiu mover, né, mover a vontade de Deus. Ele conseguiu mudar a vontade de Deus através dessa oração. Essa oração comoveu o coração de Deus. Ele começou a dizer: olha, eu ainda tenho uma guerra para lutar. Eu ainda tenho que defender ainda meu povo, né, dos assírios. Eu ainda preciso de Senaqueribe. Eu ainda preciso guerrear. Eu preciso ainda livrar meu povo da mão da Síria. E aí ele começa a expor a situação dele. Só que ele não mudou só pela sua oração, porque ele conseguiu mudar essa atitude de Deus, esse pensamento de Deus, essa vontade de Deus, porque ele tinha um crédito, ele tinha uma reserva com Deus, né? A sua botija, a sua lamparina não estava vazia, ele buscava o Senhor, então ele estava com uma reserva. E ali o Senhor vendo, e aí o Senhor começa a colocar na balança, né? Ó, realmente, tá. Então eu vou usar ele ainda, né? Eu ainda vou usá-lo. Então, o profeta Isaías, ele nem tinha chegado ao portão do pátio. Antes de chegar no portão para a saída, o Senhor falou para ele: volta lá e diz que eu irei acrescentá-lo 15 anos de vida, 15 anos a mais. Desculpa. E esses 15 anos era como se hoje, né? É tudo muito rápido, irmãos. 15 anos hoje passa assim, né? Pum. Mas naquela época não, os anos pareciam ser mais longos, era mais devagar que a coisa acontecia. Então ele tinha realmente 15 anos, seria um tempo bem razoável, né? E ali, aquele homem só foi aceito aquela oração dele porque havia um propósito de Deus. Havia um propósito para Deus usar a vida dele ainda ali naquela guerra, naquela batalha. A gente precisa entender uma coisa: a vontade do Senhor é que todos os santos estejam com ele. Mas se Deus ainda precisar usar aqui, ele vai usar, ele vai poupar, né? Ezequias, ele tinha uma bagagem tão cheia, assim, tão pronta com Deus, que Deus falou assim: tá bom, Ezequias, estou mudando a tua história, estou mudando a tua sentença, né? A tua sentença de morte, ou de vinda, né? Não vamos dizer morte, mas de vinda para o meu reino. Eu estou te poupando para que tu ainda faça aquilo que eu ainda preciso que você faça. Mas o que acontece com isso, irmãos? Nós precisamos entender algo. O crente, ele precisa ter uma reserva. Todo crente precisa se colocar
na dispensação do Senhor. Todo cristão precisa buscar a presença do Senhor. Nós temos uma referência muito linda, né, e muito grande ali no livro de Lucas, né, o Evangelho de Lucas 2:36, que fala sobre a profetisa Ana. Que Ana era uma jovem, né? Naquela época as mulheres eram dadas muito novas para os seus esposos, né? Eram oferecidas pelos seus pais. E Ana, muito jovem, se casou, viveu com seu esposo por 7 anos e seu esposo veio a falecer. E Ana fica viúva e resolve ali servir ao Senhor, na casa do Senhor, abrindo mão de toda a sua vida para servir ao Senhor, fazer a vontade do Pai. E Ana vai até os 84 anos servindo ao Senhor. Olha que período que Ana abriu mão, né, da sua vida, não da sua felicidade, porque felicidade é estar com Cristo, mas da sua vida, da sua vontade para estar servindo ao Senhor. Ana tinha uma reserva, Ana tinha uma bagagem. Ana adorava ao Senhor dia e noite, servia ao Senhor dia e noite. Ah, não, mas então, missionário André, ela vai ficar na igreja dia e noite? Não. Quando disse que ela servia a casa do Senhor, ela servia, né, ela estava todo o tempo no Senhor, é porque nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a casa do Espírito Santo. Então, em todo o tempo, você tem que servir ao Senhor. Não é só aos domingos, não é só na terça ou na quarta, nos dias de culto da sua igreja. Você tem que servir a Deus todo o tempo, em todo o tempo servir ao Senhor, em todo o tempo buscar a presença do Senhor. E Ana fazia isso. Em todo o tempo ela estava buscando, né, a presença do Senhor, buscando estar na casa do Senhor. Era isso que Ana estava fazendo. Era essa a vontade de Ana. Adorar, exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Então Ana tinha uma bagagem, Ana tinha uma reserva, né? A sua lamparina estava com um azeite lá na medida que o Senhor espera de cada um de nós, né? De cada um que venhamos a buscar a sua presença. Nós vemos que as viúvas, as virgens, elas todas eram crentes, todas elas estavam na presença do Senhor, todas elas buscavam, né? Todas elas estavam na presença do Senhor. Buscavam, não, todas estavam na presença. Mas estar não é buscar. E elas estavam na casa do Senhor, mas somente 5 estavam buscando conhecer mais ao Senhor, buscar mais a presença do Senhor, se achegar ao Senhor, fazer a vontade do Senhor, aniquilar a sua própria vontade para fazer a vontade do Pai. É o que muita gente não está conseguindo mais fazer hoje, né? Quando o Senhor diz o amor de muitos se esfriaria, Ele está dizendo isso. Muitas pessoas estão pensando em si, elas estão pensando no seu bel prazer, elas não conseguem mais olhar com os olhos espirituais, elas não conseguem mais amar ao próximo, elas não conseguem mais sentir a dor do próximo, porque ela está focada, né? Ela está, como é que se diz? Ela está presa na sua própria vontade. Ela já não consegue mais olhar com o amor de misericórdia ao próximo. Então ela deixa de lado a vontade do Pai para fazer a sua própria vontade. Aquelas virgens, elas estavam todas ali, sim, na casa do Senhor, mas somente 5 faziam a vontade do Pai. Somente 5 se dedicaram à obra do Senhor. Somente 5 delas, né, resolveram preparar-se para a vinda do noivo. É isso que o Senhor espera, que nós venhamos, né, estar com as nossas lamparinas cheias, para que nós venhamos ter propósitos, para que nós venhamos fazer a vontade do Pai. E essas mulheres, quando ele fala que nós temos que anular a nossa vontade, aniquilar a nossa vontade, ele está dizendo, como diz lá em Romanos 12:15, diz, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Eu não posso dizer que eu sou uma serva do Senhor, que eu sou uma irmã em Cristo, se eu não consigo me alegrar com meu irmão que está alegre ou chorar com aquele que está passando por um processo, ou por aquele que está passando por uma dificuldade. Eu não consigo dizer que eu sou uma serva do Senhor se eu não consigo sentir a dor do próximo, a alegria do próximo. Né? Então eu não consigo encher a minha lamparina. Eu não consigo corresponder à expectativa do meu Deus.
E essas virgens, aconteceu isso. 5 delas estavam se preparando para a vinda do noivo. 5 delas estavam ali, ó, a cada dia buscando a presença, adorando ao Senhor, né, se preparando para quando o noivo chegasse. Poderia ser a qualquer momento, porque ninguém saberia a hora, né? E quando ele chegasse, pegassem elas todas prontas, adornadas, preparadas, né, para a vinda do grande noivo. E Ezequias, ele fazia isso. O rei Ezequias, ele estava com a sua bagagem preparada, né, com sua lamparina cheia, tinha crédito, né? Ele não andava com cartão de crédito sem crédito, porque ninguém chega numa loja para comprar algo se o seu cartão não tiver limite. Se o seu cartão não tiver limite, você não leva mercadoria. Não é assim? Você precisa ter crédito para você poder comprar e adquirir aquela mercadoria. Assim também é no reino dos céus. Se o teu cartão de crédito tiver cheio, tiver limite, né? Aí você pode chegar e falar: aí, Senhor, eu estou com limite, eu estou com um saldo positivo. E aí ele diz assim: ah, sim, agora eu posso ouvir a tua oração, o teu clamor. Então, para adquirirmos algo no reino, precisamos estar com saldo positivo. Com saldo negativo não tem como. Ezequias estava com saldo positivo quando ele se vira para a parede. E ali ele rasga sua alma diante do Senhor, dizendo: Senhor, poxa, Senhor, como, né? Como eu te servi, como eu fiz. Lembra-te, peço, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ele foi tão humilde na sua oração que ele falou para Deus tudo o que ele havia feito durante o decorrer da sua vida, né, da sua caminhada. Quando ele até chegou a esquecer, né, que ele é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, ele saberia tudo isso. Mas o Senhor, ele muitas vezes ele precisa ouvir dos nossos lábios, né? Quando ele diz ali: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Foi o que Ezequias fez: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Em Mateus 21, 22 diz assim: e tudo que pedirdes em oração, crendo, né, recebereis. Foi isso que ele fez. Ele creu que o Senhor poderia dar, porque ele ainda queria, né, guerrear esta guerra contra os assírios. E ali o Senhor entendeu o coração dele e falou assim: estou mudando agora essa sentença, estou mudando agora esse cativeiro, né? Então, quero falar para vocês nessa manhã: não desista de buscar ao Senhor, se achegue ao Senhor, busque mais a presença do Senhor, não deixe o cansaço físico, não deixe o seu trabalho, seus problemas de casa, muitas vezes as enfermidades, parar a tua caminhada em direção a vitória, em direção à conquista, porque a nossa maior conquista é o reino dos céus. E para conquistar há um esforço, há um sacrifício de esforço, não porque o maior sacrifício ele pagou na cruz do Calvário, mas há um esforço, não vou dizer nem sacrifício, mas há um esforço. É necessário se esforçar. Diz que o reino de Deus é tomado por esforço, né? Não é de qualquer maneira, você tem que se esforçar. O chefe de família, ele trabalha, ele chega em casa, vai para a igreja, mas a dona de casa trabalha o dia inteiro. Ela não tem descanso. Ela lava, ela passa, ela cozinha, ela cuida do filho, ela prepara comida, ela bota comida, ela limpa a casa, né? Quando tem compromisso com a igreja, ela está na igreja, tem que fazer as visitações, vai em hospital, vai em presídio. Então, a vida da dona de casa também é muito cansativa. Mas quando nós lembramos que o maior sacrifício foi pago na cruz do Calvário, por aquele que não tinha pecado, não tinha problema algum, só por amor a mim e a ti, a gente deixa de lado, né? Por amor à nossa vida, a gente deixa de lado todo o cansaço e busca o Senhor. Por 1h30, 2 horas, é o que você vai entregar a ti, vai entregar ao Senhor o teu melhor. Entregue ali ao Senhor o teu melhor. Eu costumo dizer na minha igreja que os louvores são muito lindos, né? A presença do Senhor
muitas vezes ela acontece através dos louvores. Nós trazemos a presença do Senhor através dos louvores. Mas não adianta eu louvar bonito, não adianta eu entregar um louvor perfeito se eu não estou entregando a minha vida em perfeitas condições ao Senhor. O Senhor, Ele quer mais, né? O Senhor, Ele busca mais. A nossa igreja se chama Adoradores de Cristo. Adorar é muito além de louvar. Adorar é você se prostrar diante do Senhor e acreditar que Ele é poderoso, que Ele é o Deus onipotente, onipresente, onisciente. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, né? Então, é dizer, Senhor, Tu és o grande eu sou. Então não deixa o cansaço te estagnar. Prossiga, siga olhando somente para o alvo que é Jesus Cristo. Amém? Eu deixo essa palavra para você, lembrando, né, que o propósito do Senhor, ele só é feito com aqueles que têm compromisso com ele. Tá bom, meu amado, minha amada? Fiquem com Deus, que Deus abençoe, que vocês possam entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesse dia. Beijo, fiquem com Deus.